Orumilalade, Orumilalade, ye 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 moro ifa. Orumilalade, 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 ye 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 moro ifa. Orumilalade. Baba Orumilalade, Orumilalade. Mojuba Bobo, meu nome é Leonardo Oliveira, a gente está aqui diretamente do programa Bate-Papo de Macumba em um novo episódio que é exibido todas as sextas-feiras a partir das 19 horas. Aí eu vou falar para vocês, por mais que vocês possam se arrepender de ações feitas em determinado momento, haverão de arcar com as consequências das mesmas. Ou seja, hoje falaremos o Odifá Babá Odimejo, fica de olho aí. Orumilalade, Orumilalade, ye 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 moro ifa. Orumilalade. É isso aí, meu povo, vamos voltar a falar então do Odifá Babá Odimejo, que é emblemático para a nossa tradição de Fá afro-cubano, porque vem explicando algumas das cerimônias a qual a gente vem fazendo, inclusive a cerimônia do Icofá, que nasce justamente desse Fá. E aí, Odimejo, pela ordem de chegada dos Odus, foi o Odu que apadrinhou por Iretecutã, o próprio Odifá Odi, utilizado no Meridilogum do Candomblé, e no Meridilogum que a gente também utiliza aí dentro do Oxalukumi. Tá? Bom, Babá Odimejo, nesse caminho de Oxum, diz que Iemanjá era a primeira esposa de Orumilá e ela tinha os 16 adelenifás, porém, ela não tinha nenhuma espécie de iniciação em Fá, era apenas uma adoradora e tinha uma quantidade até considerável de Ikins. Oxum, que era perseguida e cortejada por Iku, que tinha 2 Ikins que eram secretos de Odudua, recebeu de Iku da morte, então, esses 2 Ikins em troca de favores afetivos e, obviamente, enrolou o Iku e então se gerou daí um desfecho de perseguição a Oxum, que pediu auxílio a Euá, enfim. E nesse entremeio foi conduzido a Orumilá, que chamou 3 de seus filhos e fizeram então efetivamente a iniciação de Oxum e Fá, numa cerimônia chamada Icofá. Nossa guerreira de Fá, Nossa Senhora, nossa protetora, nossa guardiã de Fá. E essa cerimônia ela foi feita com esses 2 Ikins, tá? Os 2 adelenifás, representando justamente os secretos de Odudua. Não obstante, após se iniciar e sair o Odifá Odimejo, Oxum se casou com Orumilá, se tornando uma Apetebí, tanto quanto Iemanjá. Contudo, era uma Apetebí que tinha essa cerimônia diferenciada da iniciação de mão de Orumilá, chamada de Cofá. Esse Odifá é justamente aquele Odifá que justifica a cerimônia de Fá feita pela tradição afro-cubana. Nós, que somos da tradição afro-cubana, acabamos por entregar a quantidade de 1 a 5 adelenifá, 1 a 5 Ikins, baseados e pautados em alguns Odus. Por exemplo, a pessoa quando vem ao Modu recebe 1 adelenifá. Se essa pessoa vier o do mês, desde que não seja Iretemejo, recebe 2 adelenifá. Iretemejo são 3 adelenifás. Bom, como Irossombo também, Obessá são 3 adelenifás, Irossombo são 5 adelenifás, entre outras questões mais, tá? O que não quer dizer que essa quantidade, por mais que ela seja menor, efetivamente quer dizer que Fá não tem a mesma efetividade que o Fá de Babalaú, que às vezes chega a ter mais de 100 Kings. Muito pelo contrário. Queria deixar bem claro também, antes de começar a falar, falando dessa lenda de forma resumida, mas antes de começar a falar do Odifá Babá Odimejo de forma mais ampla, que dentro dos estudos antropológicos, se a gente for ver aí, por exemplo, um pesquisador chamado Águila de Fá e Oxenil, seu grande parceiro em Bahia, a gente vê que isso aí tem uma etimologia, tem origem na região de Equiti, uma região até muito associada ao culto de Oxum, e nos ficou de legado de origem para a tradição afro-cubana, legitimando a forma e a orientação de entregar os Ikins adeles de Fá da nossa tradição do Ifá crioulo, potencializando esse Fá tanto quanto de qualquer outro Fá que se veja por aí, independente da quantidade ou não de Kim. Ainda porque, gente, o tradicional tem rama que entrega 32, tem rama que entrega 16 e por aí vai. Bom, voltando a falar de Odimejo. Odimejo é um Odifá que ele fala que que a morte é mais poderosa que a vida. É um Odifá que ele traz um certo conteúdo de belicosidade. É um Odifá onde as pessoas podem eventualmente perder sua estabilidade
afetiva, sua estabilidade emocional e sua estabilidade financeira. Por exemplo, um dos caminhos que tem de Orifá Babá de Mês fala de Odé. E Odé, ele tinha 3 mulheres. Contudo, Odé, por cair em uma eventual perda em Ossobu e perder status financeiro, foi abandonado por essas 3 mulheres que eventualmente eram suas senhoras. Então, o Babá de Mês, ele também fala, evidentemente, de abandono de casamento, tá? E procurou o Fórum lá para poder fazer os ebós e voltar eventualmente a ter essas 3 mulheres, quando ele mesmo sacrificou a Unco, a Bucó, o cabrito Preshu, que Orumilá mandou que ele sacrificasse, na verdade, 2 cabritos Exu e preparasse aí a carne desse cabrito para que ele fosse comestível e convidasse as pessoas para comer. Essas 3 mulheres, essas 3 senhoras souberam então da vida que Odé voltou a levar. Obviamente que por blefe, ele estava ainda falido. E Exu, por estar satisfeito com a oferenda que foi o grande sacrifício de uma pessoa que nem dinheiro tinha, mas utilizou seus últimos recursos, como Odé utilizou, para agradar o próprio Exu, chegou e fez a má propaganda. Tá vendo lá, Odé? Ó, vocês largaram o Odé e agora ele tá vivendo como um rico. Tá vivendo tanto como um rico que ele convida as pessoas para que possam comer na sua casa. Elas chegaram e viram aquela quantidade de gente na casa de Odé e viram que ele estava preparando então essas 2 carnes de cabrito e se ofereceram para poder acabar de fazer aquela cocção, para poder acabar de cozinhar o cabrito e voltaram a viver com Odé, o que trouxe para ele novamente a prosperidade, o dinheiro e a fartura que outrora havia perdido. Então Babá de Mês, ele fala aí que eventualmente a falta de ebó, a falta de direção espiritual pode fazer com que as pessoas tenham perdas em diversos sentidos da vida. Começando elas pelo financeiro, que toca diretamente o afetivo e o emocional posteriormente. E somente a espiritualidade é capaz de colocar, chacoalhando tudo nos seus devidos lugares, tá? Primeiro dá uma agitada, depois faça com que as coisas voltem aos seus devidos lugares. Mas diz que o ser humano tem que aprender a se sacrificar até quando as coisas estão ruins. Porque se Odé tivesse procrastinado em gastar o dinheiro que ele tinha, o recurso que ele tinha para fazer o ebó e agradar, evidentemente, a Exu, muito possivelmente essa prosperidade que lhe era de direito não voltaria, ainda porque estava atrelada ao casamento que ele tinha. Lembrando que a cultura antigamente, o homem, até na África até hoje, na verdade, os muçulmanos inclusive, pode casar com mais de uma mulher, tá? Outro caminho muito emblemático que tem de Babá de Mês são o caminho dos Aborães, que Orumilá havia jogado para Iemanjá e tinha descrito para essa um ebó que ela deveria ter feito para que tivesse sucesso em alguns campos e requisitos da vida. Iemanjá, ao passar por uma feira, ao invés de fazer o ebó, viu que se vendiam 3 escravos de forma bem baratinha. E ela não poderia perder aquela pechincha. Esse dinheiro eu tenho para fazer ebó. Mas esse ebó pode esperar um pouquinho, porque nunca, em momento algum, vou conseguir comprar 3 escravos com uma pechincha dessa. Então, o que fez Iemanjá de Mês? Foi lá e comprou aqueles 3 escravos e os levou para dentro do seu próprio lar, do seu ilê. E ao chegar no seu ilê, na sua casa, e dormir, esses 3 escravos estavam habitados por uma espiritualidade ruim e terrível, que se desvencilhou daqueles corpos, deixando apenas ali Aborães, 3 bonecos, e infernizou a vida de Iemanjá por completo. Bom, é o que é descrito no Orifá Babá de Mês. No seu Babá de Mês era um excelente adivinho, mas se ocupava de adivinhar. Se preocupava muito mais de briga, de guerra, era um guerreiro poderoso. E aqui, nesse caminho, por exemplo, os Aborães e Iemanjá, ao invés de gastar seu dinheiro, que deveria fazer, que era agradar Exu e fazer os seus ebós, preferiu viver a vida profana, compana, adquirindo. Hoje mesmo também fala aí, eventualmente, daquela compulsividade a adquirir bens, daquela compulsividade e querer aproveitar as oportunidades, ir numa loja, comprar roupa e deixando de lado coisas que evidentemente possam se tornar muito mais importantes e efetivas para o dia a dia. Seja uma comida que esteja no armário da cozinha, seja uma carne que está num congelador de uma geladeira, e evidentemente possa ser que seja algo que tem que fazer com relação à espiritualidade para que tenha mais vida e equilíbrio. Esses são os conselhos de Babá de Mês para vocês. Eu estou aqui depois do Sagrado Podcast. A gente já acabou de falar aqui, né, Flávio? Mas a gente tem que cumprir com o compromisso de estar gravando. O Flavinho não conseguiu gravar o vídeo dele. Está aqui me ajudando. A semana foi
exaustivo, foi efetivamente difícil essa semana que a gente teve, mas a gente vai tentar dar o nosso máximo possível. Então, fiquem de olho aí, meu povo, bate, papo de terreiro. Marcelo falou aí, grande abraço, meu amigo. Boru,